Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esta eliminação do Palmeiras nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Vamos trazer um pouco mais de contexto e vamos falar sobre o que podemos esperar do Palmeiras para o restante da temporada. Será que está realmente tudo perdido? Será que a gente ainda deve ter alguma expectativa no Verdão? Pois bem, esse será o tema do vídeo de hoje. Eu já começo dizendo para vocês, quem já me assiste já sabe, mas não custa lembrar, que eu adoto um tom um pouco diferente nos meus vídeos de análise pós-jogo, em que eu tento ser um pouco mais restrito ao jogo em si, para não dispersar tanto, e adoto um tom diferente em vídeos como esse, que são mais livres e mais abertos, em que eu tento trazer para vocês um pouco mais a minha visão do contexto geral. E por que eu estou avisando isso no começo deste vídeo? Porque quem me assiste pode ficar um pouco confuso, né? Vai olhar e vai dizer, pô, esse um torcedor, na verdade, são dois torcedores. Tem outro cara que grava com ele ali, porque esse cara passa o ano inteiro reclamando de comissão técnica, da diretoria, do elenco, disso e daquilo, e aí quando chega a hora de descer a lenha mesmo, quando o time é eliminado, ele vai lá e faz um vídeo light. Ele não reclama, não xinga ninguém, né? Pois é, tem motivos para isso, pessoal. O mais simples de todos eles é que, obviamente, todo mundo tem o seu jeito de ser. E no meu jeito de ser, no meu jeito de enxergar futebol e torcer, eu não consigo ser tão crítico ou pegar tão pesado com um time que eu não vejo ser vagabundo. Time que é indolente, descompromissado, time que está evidentemente de sacanagem, me deixa possesso, acho que deixa você também, até aí, né? Não é algo tão especial assim. Agora, não é isso que eu vi no jogo de ontem. E eu acho que vocês também não viram. Eu vi um time muito aguerrido, com bastante entrega e que não conseguiu se classificar. Isso quer dizer que eu aplaudo o desempenho do Palmeiras, que eu acho que foi bem? Não, mas são coisas distintas. O time não conseguir ter um bom desempenho, às vezes passa pela entrega dentro de campo, mas às vezes não. Às vezes houve a entrega e faltou o resto, que é o que eu vejo que aconteceu com o Palmeiras ontem. Muita entrega, muita disposição, que é até peculiar desse time, é uma marca registrada já há alguns anos aí da equipe do Palmeiras, mas não passou disso, né? No somatório entre os dois jogos, no jogo de volta o Palmeiras tentou mais, mas no jogo de ida foi mal e isso custou uma eliminação. Então por que talvez eu não tenha ficado tão irritado assim, como eu vi muitos torcedores ficando? Ontem eu assisti uns vídeos aí de outros torcedores e tudo mais, e o que tem de gente nos comentários, ou os próprios criadores de conteúdo, xingando, mandando todo mundo embora, falando que ninguém presta mais, é uma enormidade. E eu vou dizer que eu até nem discordo de algumas coisas ali, na verdade eu concordo com várias. Eu também já estou por aqui de alguns ciclos do Palmeiras que já deveriam ter acabado, algumas renovações que precisariam ser feitas e algumas teimosias, inclusive do senhor Abel Ferreira, do treinador, também me deixam possesso, igual deixam vocês. Mas é aquilo que eu vinha dizendo. No jogo de ontem em específico, eu não vi os motivos da eliminação. Não, o Palmeiras não foi eliminado pelo jogo de ontem. Definitivamente não foi isso. Eu acho até que não fiquei tão bravo. Decepcionado sim, bravo não tanto, porque eu vi essa eliminação sendo construída ao longo do ano inteiro. E digo mais, ao longo mais do que o ano inteiro, né? Porque a gente vê os problemas que a gente vive hoje sendo construídos já no ano passado, pelo menos. Vamos colocar um marco aqui, vai? É um pouco arbitrário, claro, mas só para a gente sentir o que eu quero dizer. Na virada de 2022 para 2023, começa uma estagnação do modelo de jogo do Palmeiras e da qualidade do elenco, que passou a não ser reposta conforme os jogadores saíam e os que chegaram não cumpriam as mesmas funções do que os que saíram. E assim o Palmeiras foi ficando um time previsível, um time um pouco mais envelhecido, obviamente, né? Ano após ano, os mesmos jogadores, e que não surpreende mais ninguém, né? Infelizmente a verdade é essa. Não chega a ser um time horroroso, eu não acho que é um time que para o resto da temporada vai acontecer como aconteceu com o Botafogo no ano passado, de fazer uma campanha de rebaixamento no segundo turno do campeonato. Não, acho que o Palmeiras vai continuar sendo exatamente o que ele tem sido até aqui. Um time que vence 2 jogos aqui, aí perde um aqui, aí empata mais um que não era para empatar, mas aí vence de novo, e aí se anima, e aí quando você acha que vai, ele perde mais um, dá um tropeço e vence outro. E assim vai, altos e baixos, uma campanha que talvez não nos faça acreditar num título. Pelo menos eu, nesse momento, não vejo isso como algo muito provável. Mas isso, claro, se nada mudar. Se algumas coisas mudarem, quem sabe o Palmeiras possa engrenar de novo para esse restante de temporada. Até porque, pessoal,
essa temporada não está valendo só essa temporada. Vamos lembrar que o planejamento do ano que vem deve começar já ao longo desta temporada atual. E a gente está falando aqui por conta do Mundial do ano que vem, que é importante. Talvez seja importante, talvez não. A gente vai ver o quanto esse Mundial será importante depois que ele passar. Mas enfim, esse não é o tema do vídeo de hoje. Vamos voltar para o que interessa. Então, seja para disputar Mundial, Libertadores no ano que vem, Brasileiro, Paulista, Copa do Brasil e tudo que tem para ser disputado, a gente precisa começar a repensar algumas situações hoje. Por quê? Você consegue aproveitar esse resto de temporada para já ir encaminhando algumas situações, seja de modelo de jogo, seja de reformulação de elenco, testar novas peças, fazer com que alguns que devem ter o seu ciclo encerrado realmente, que vão sair, já saiam de cena aos poucos para a entrada de novos jogadores, para eles irem se adaptando às funções, porque senão o Palmeiras vai ter um ano de 2025 igual ao de 2024, que seria igual ao de 2023, não fosse por uma arrancada heróica ao final da temporada. Mais uma, aliás, arrancada heróica, né? Aproveitando que a gente está falando de Palmeiras, esse termo cai bem. Então, Endrick e companhia ali no final do campeonato aproveitaram o vacilo de quem estava na frente e conquistaram um título brasileiro muito improvável. Mas não é todo dia que esse raio cai no mesmo lugar. O que parece que deu errado nessas eliminações recentes do Palmeiras e nessa recente temporada? Bom, o time não tem conseguido jogar bola. Isso não é nenhuma novidade. Eu vou fazer um balanço para vocês aqui. Retrospectiva do ano. Começa o ano, quem quiser pode ver vídeos meus antigos, porque eu sei que foi isso que eu falei naquelas ocasiões. O Palmeiras começa a não ter um bom desempenho no Paulista. Mas a gente sempre tem aquela crença, esses caras já entregaram bastante, o Abel tem o plano, aqueles papos todos. A gente tem a crença de que vai melhorar. E também é verdade, vamos colocar na balança, que o Abel fez muitos testes no Campeonato Paulista. E isso, nas minhas análises aqui no canal, pelo menos, deram uma amenizada nas críticas. Que eu falei, eu estou vendo que não está bem, mas a gente vê que tem muita coisa sendo colocada à prova. Pode ser que o Abel esteja buscando uma nova forma de jogar, que ele vai usar mais para frente. Então, não é a hora de tecer essas críticas. Vamos esperar para ver o resultado final. O que é o resultado final? É esse segundo semestre, em que as competições começam a se afunilar e a gente vê realmente quem é que tem garrafa para vender, né? E, poxa vida, esse momento chegou. Só que o resultado foi péssimo, né? A gente não está muito contente, pelo menos. Eu vou até trocar de palavra, não vou dizer que foi péssimo. Foi ruim, abaixo do esperado. Não vou dizer que é péssimo, porque a gente está vendo outras equipes aí indo ainda bem pior, né? Mas enfim, deu para entender a ideia. O desempenho não era bom, críticas foram amenizadas pela fase de experimentação, só que aí acabou a fase de experimentação e o Palmeiras continuou sem ter uma forma muito definida de como jogar, que possa ser eficiente perante seus adversários. É um jogo já manjado, com aquela saída com 3 jogadores, que eu não vejo vantagem nenhuma até esse momento. Até agora eu não entendi o que o Palmeiras ganha de fato com esse falso lateral que faz o zagueiro, que teoricamente é para dar qualidade na saída de bola, mas eu não vejo isso acontecer. A gente tem uma dupla de volantes muito frágil, que parecia em algum momento que seria consertada pela presença do Aníbal Moreno, que foi uma grande contratação, veio, jogou de terno nos primeiros jogos ali, e parece que com o tempo ele foi sendo contaminado pelo resto do elenco, e, enfim, destoou, entrou no ritmo do elenco que não consegue sair jogando com a bola no chão, tem dificuldade de manter a posse de bola, e joga sempre buscando as laterais, né? Enfim, o Palmeiras acabou tendo, claro, ao longo da temporada problemas de lesão. Ora, sei lá, o Bruno Rodrigues foi contratado, não pôde jogar. Aí o Mike, que é o nosso melhor lateral, toda hora machucado. Sempre tem, né? Todo elenco vai passar por isso. Mas eu acho que não é por aí que a gente mede o insucesso do Palmeiras nesse ano. Definitivamente não pode ser só isso. Mas eu vejo os problemas passando por praticamente todos os setores do campo. A zaga não está bem, esse sistema de 3 não fornece saída de jogo. Problemas nas alas, laterais machucados, os que entram não correspondem à altura. Embora o Caio Paulista esteja melhorando agora. Aí na questão da meia de criação, o Palmeiras agora contratou o Felipe Anderson, que pode fazer o papel. Tem o Rafael Veiga, tem o Maurício também. Inclusive até o Rômulo, que a gente reclama que não tem chance, tem uma teimosia danada para não colocar alguns jogadores e colocar outros, que também me irrita profundamente, mas enfim. Eu acho que nessa posição de meia de criação,
qualquer um que vá jogar ali no Palmeiras hoje vai ter dificuldade, pelo modo como o Palmeiras joga. A bola não passa por ali no campo de ataque, praticamente. E quando passa é para buscar de novo um ponto, um lateral, para tentar um cruzamento. Então o pessoal tem criticado muito, por exemplo, o Rafael Veiga nos últimos jogos. E sinceramente eu acho que as críticas para ele em específico têm sido até desproporcionais. Porque eu vejo um jogador dedicado, eu vejo um jogador tentando fazer o que ele geralmente faz mesmo. Ele faz um jogo de Veiga, que estamos acostumados a ver. E quando eu falo isso não é um demérito, não. E alguns torcedores até pegam no pé dele como se fosse um jogador descompromissado, que não quer nada com nada, e eu acho que não é esse o caso, não. Realmente tem passado por outras dificuldades a equipe que comprometem também o futebol dele. E no ataque é aquela nossa dupla, Rony e Flaco Lopes, dois jogadores diferentes, cada um com as suas dificuldades e com as suas virtudes, embora um deles, e eu digo aqui o Rony, para mim com muito mais dificuldades do que virtudes, mas muitas dificuldades, muitas mesmo assim, haja dificuldade, é muito difícil a coisa por ali. E enfim, esse é o elenco que nós temos, que careceu de algumas renovações, vários jogadores que chegaram, subiram da base inclusive, que eram muito bons, provavelmente podem se provar muito bons lá fora, inclusive acabaram não tendo chance, outros foram ficando e os que foram ficando não mantiveram o nível da equipe. Então, com um ano em que o Palmeiras não jogou bem em momento algum, para mim ter sido eliminado agora nas oitavas de final não é nenhuma surpresa, sinceramente. Não é mesmo uma surpresa. Me entristece, como eu falei, porque é uma eliminação desnecessária. O Palmeiras tinha plenas condições de passar. A gente viu pelas equipes e tudo mais, dava, simplesmente dava. E aquilo que dava acabou não dando. Por quê? Porque o Palmeiras, mais uma vez, vacilou e repetiu, isso também incomoda, uma postura no jogo de ida de um jogo eliminatório que eu não consigo compreender. Não é a primeira vez, né? Já fizemos isso contra a Água Santa, contra São Paulo, contra Santos, contra Flamengo, contra Atlético, contra Boca Juniors, contra o raio que o parta. O jogo de eliminatória, parece que o nosso treinador tem uma preocupação muito grande de, na primeira partida, não perder, abdicar do jogo, basicamente, né? E aí, quem sabe, a gente resolve em casa, resolve no jogo de volta depois. Cara, decisão de 180 minutos, você tem que se preocupar com o todo? Claro que sim. Você tem que chegar vivo no segundo duelo? Claro que sim. Mas, Abel, vamos conversar aqui. Quem é que tem sido recompensado nas decisões nesse cenário? A sua postura de ficar todo acanhado, esperando para ver o que acontece, especulando, quem sabe, um contra-ataque, ou os times que têm tentado jogar bola? Quem é que tem sido recompensado? Se você tem dúvida, dá uma olhada nos resultados recentes aí do Palmeiras, nessas campanhas eliminatórias, aí você me conta o que você acha, né? E a derrota a gente vê nitidamente, agora contra o Flamengo e agora contra o Botafogo, passaram por aí. Passaram por um primeiro jogo medonho, que não deram ao segundo jogo a chance de se recuperar de uma forma mais tranquila, né? E aí acabou que não deu. Por mais que nos jogos de volta o Palmeiras tente, tem hora que não dá. Contra o São Paulo no Campeonato Paulista deu, né? E deu, assim, bem dado. Foi um atropelamento daqueles que entraram para a história. Pô. São Paulo não viu a cor da bola. Beleza, mas e aí? E depois? Né? Algumas decepções aí no meio do caminho que a gente precisa rever. Por parte da diretoria também, tem uma questão agora, atualmente no Palmeiras que me incomoda muito, que é a falta de conhecimento de futebol como um todo de quem gera essa bagaça toda. Claro que nem sempre o dono de uma empresa, de um negócio ou de um clube vai ser um especialista naquela área, naquele esporte. Às vezes ele vai entender mais de administração e tal, mas saber alguma coisa ajuda, né? Pelo menos o básico, assim, as regras do jogo, quem sabe, já seria um bom começo para a gente poder pelo menos conversar no sentido de cobrar um treinador em função de algumas expectativas. Se o presidente entende a qualidade do elenco que ele tem ou que ele não tem em mãos, ele consegue conversar com o treinador, ele consegue cobrar um determinado resultado porque ele vai ter uma expectativa mais realista, né? Ou então, pelo menos, eles têm que estar assessorado, acompanhado de pessoas que entendam. Agora, no Palmeiras parece que só o Abel Ferreira entende de futebol. Só o Abel Ferreira que eu digo é na tríade, né? Abel, presidente, e o Anderson Barros. Desses três, o Abel Ferreira entende de futebol. O Anderson Barros entende lá de
fazer o meio-campo entre os jogadores, e negociações, e tratar todo mundo bem, fazer o ambiente ficar tranquilo. Aí beleza, legal, é um papel legal também, embora a gente esperasse, às vezes, um papel mais atuante na questão das contratações, na ousadia, na busca de reforços. Mas beleza, eu até entendo, né? Eu não vou também ficar pesando aqui na do Anderson Barros, mas já do lado da excelentíssima mulher que hoje preside o Palmeiras, aí é um pouco mais complicado, porque algumas questões de ego atrapalham algumas decisões, parece, que ela toma, né? Porque eu acredito, por exemplo, excelentíssima madame, que neste mês de agosto, que é o mês do aniversário do Palmeiras, caso a senhora não saiba, procure se informar dentro do clube, deve ter alguém que te ajude com isso. Acho que a prioridade da instituição, dos torcedores, seria ter um melhor resultado desportivo, em detrimento de ter, por exemplo, um show da Ivete Sangalo. E não por ser a Ivete Sangalo também, fosse quem fosse, né? Podia ser aí o Snoop Dogg, lá que nem nas Olimpíadas, o 50 Cent, os Paralamas do Sucesso, Tião Carreiro e Pardinho, fosse quem fosse. Não é esse o mérito aqui. Mas talvez, quando as pessoas que estão lá dentro não sejam torcedoras do Palmeiras, elas não sintam da mesma forma que o torcedor, né? Elas não percebam que o momento dentro de campo não é apagado com algumas outras questões fora de campo. A vida no clube tem que seguir e segue, normalmente, sem problema nenhum. Quer reformar a piscina? Está precisando reformar a piscina? Reforme. Quadra de tênis, a quadra de bote. Não, fique à vontade em reformar o que precisa ser reformado. Não tem problema também fazer um evento de comemoração do aniversário, tudo bem, mas a postura nesse momento pega muito para o torcedor. Não está tudo bem, os torcedores estão dizendo que não está tudo bem, estão demonstrando que não está tudo bem, e no entanto, às vezes quando a gente está encastelado numa torre de marfim, a gente não percebe o que está de errado. Qual a postura que a gente vê da presidente do Palmeiras desde o ano passado? Não, gente, estamos no caminho certo. Não é? Entende, sabe, e não, nós não estamos no caminho certo há muito tempo. Ela diz que não vai mudar porque ela entende que é assim mesmo que tem que ser. Só que se é assim mesmo que tem que ser, nós estamos lascados. A equipe de futebol profissional do Palmeiras vai ser desmontada em função dessa convicção de que está tudo certo quando não está. E enquanto isso, estamos batendo recordes de receita. Ah, que maravilha. Não que seja ruim, né? Ganhar dinheiro, poxa, que legal. Mas vai virar o que esse dinheiro? Não tem como fazer um projeto. Ó, você tem 3 caras da base, 3 moleques promissores, bons de bola. Vender 2, com uma parte do dinheiro desses 2, fazer um projeto esportivo para o terceiro. Ô, meu querido, fica aqui, a gente vai fazer para você um projeto mais longo aqui, para você ficar... Claro, uma hora pode ser que ele saia mesmo, vá para a Europa, para onde quer que seja. Às vezes até é desejo do atleta também. Mas, pô, não tem como fazer um projeto para manter um cara aqui por mais 2, 3 anos e a gente tirar um resultado esportivo disso também. A gente tem que ver todas essas crias da base sendo geradas, valendo milhões e milhões e escapando, indo embora. E aí daqui a pouco vão para a Europa, começam a jogar bem lá e são vendidos por mais milhões ainda. Enquanto isso, o Palmeiras carecendo de jogadores dentro de campo. O Palmeiras sem ter opções de velocidade pela ponta. A gente tem o Luiz Guilherme vendido, mas tem o Lázaro jogando aqui pra gente. Ou então, pega outro exemplo já do ataque. A gente tem o Endrick vendido, mas tem o Rony atuando aqui por nós. Faltam opções de lado de campo, mas Giovani vendido, Kevin vendido, dentre outros, e assim vai. E vai seguir assim daqui para frente, é o que eu imagino. Então as prioridades da torcida e de quem gere parece que não são as mesmas. Por isso é um embate claro aí, não vai fechar essa conta talvez, né? Outra coisa, ela disse que se depender dela, Abel Ferreira fica até o final do mandato. Bom, muito bem, a princípio nada de errado com isso, mas já perguntou para o Abel Ferreira se é isso que ele tem como planejamento também? Porque alguém tem que perguntar, porque eu acho que ele está com um pouco já com isso aqui na garganta, entendeu? Aquela motivação, aquele brilho nos olhos, parece que ele perdeu em algum momento do caminho aí, talvez quando se comprometeu a sair para ir para um clube lá das Arábias e não sei o que, e acabou ficando, ou talvez quando ele pediu para os jogadores ficarem no Palmeiras e não serem vendidos em função de um projeto, em função de um compromisso, e isso não ter dado certo, e agora ele não tem cara, de repente, para tirar esses jogadores do time titular, darem passagem para alguém, porque agora isso pegaria mal, ficaria mal. Enfim, tem várias questões que aconteceram ao longo desse caminho. Time dentro de campo previsível que já não tem jogado, elenco que não tem reposições à altura e vários problemas específicos ali nas atuações dos atletas, que não se resolvem jogo após jogo, um treinador que está claramente desgastado, saturado, não que seja um mau treinador, não acho isso, mas parece desgastado,
e uma gestão em termos ali de diretoria, presidência, que também parece ter qualquer outro tipo de preocupação, menos aquela que é a preocupação dos torcedores, que é o quê? Ver um time forte, competitivo dentro de campo, não ser financeiramente irresponsável e fazer de tudo para manter o status que o Palmeiras tem, né? O tamanho, a grandeza que o Palmeiras tem no cenário de futebol profissional. Porque convenhamos, esse status que o Palmeiras tem, essa grandeza que o Palmeiras tem, foi construída com muito esforço, hein? Quantas e quantas pessoas, quantas e quantas decepções ao longo do caminho, vitórias, derrotas, risos e choros, torcedores, Brasil inteiro ali apoiando a causa Palmeiras, para de repente eles perceberem que são só eles que estão preocupados com isso. Ou até pior, para esse mesmo torcedor às vezes ter que ouvir que ele não é um torcedor de verdade. Porque ele não concorda com algumas coisas, ele vê situações erradas. É isso, esse tem sido o ano que o palmeirense tem vivido bastante alegre, dá para ver, né, pelo meu tom aqui, que eu estou muito animado, realmente uma coisa assim, que beira a euforia. Olha só como eu estou feliz. Bom, então era mais ou menos nesse caminho que eu queria trazer a minha visão para vocês, de eu dizer por que não necessariamente eu fiquei irritado e bravo com a eliminação do Palmeiras, porque para mim realmente não foi uma surpresa, dado esse contexto todo. Um resultado totalmente normal, infelizmente. Agora, para a gente não ficar devendo parte do vídeo que eu prometi lá no começo, eu vou trazer rapidamente para vocês aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, só para a gente fazer uma projeção do final de temporada palmeirense. Olha só, pessoal. Palmeiras nesse momento tem 41 pontos, 5 pontos do líder Botafogo, mas podendo ficar a 7 pontos do eventual líder Fortaleza, dependendo do resultado do Fortaleza, né? Então, o Palmeiras tem 5 ou 7 pontos atrás da liderança. Dá para buscar um título? Dá, matematicamente dá. O Palmeiras vai fazer ainda 15 jogos. Inclusive, senhor Abel Ferreira, agora o calendário vai ficar de um jeito mais europeu para o senhor, já que você não gosta de tantos jogos acumulados. Agora você vai ter mais tempo para descansar, para ir passear com a família, né, para ir tomar sorvete no parque, fazer lá os seus deveres e tudo certo. Agora, desses 15 jogos, o Palmeiras já começa com uma sequência que não é nem das mais difíceis assim. O Palmeiras enfrenta o Cuiabá jogando em casa, depois o Atlético Paranaense fora, depois o Criciúma em casa. São 3 jogos em que o Palmeiras pode até fazer 9 pontos. Não seria também uma grande surpresa. E acelerando uma sequência de vitórias assim, o Palmeiras se coloca de novo na briga pela liderança, eu tenho certeza. Não quer dizer que vai ser fácil. A gente precisa ver como o time vai reagir animicamente a essa eliminação, porque ser eliminado tem 2 lados, né? Eu falei do calendário, facilita, a parte física melhora um pouco, legal, mas tem a questão anímica também de concentração. A gente já teve provas de sobra que esse time do Palmeiras só funciona em alta rotação. Esse negócio de jogo após jogo faz mal para todo mundo, menos para o Palmeiras parece, né? Porque esse time quando joga precisando vencer um jogo em seguida do outro, às vezes parece até que joga melhor do que quando tem uma semana inteira de descanso para se preparar e não sei o quê. Enfim, coisas que só o futebol explica. Mas, matematicamente, o que eu quero dizer é que sim, é possível brigar pelo título. Agora, a minha previsão, minha expectativa, vai brigar pelo título? Aí eu já não sei, acho que não. Acho que a postura mais sensata, em termos de expectativa nesse momento, seria projetar uma Libertadores entre os 4 primeiros, tá? Sem pré-Libertadores. Entre os 4 primeiros para já ir direto e garantir a vaga. Então aqui a gente disputa com Botafogo, Fortaleza e Flamengo, que tem cada um ali forças diferentes, né? O Botafogo tem um time mais reforçado do que no ano anterior, então deve sim ser esse candidato, obviamente. O Flamengo tem aquele elenco mais caro de todos, como a gente sempre fala aqui. O Fortaleza já é o time mais humilde de todos eles, digamos assim, com menos recursos, mas vem fazendo uma campanha surpreendente. Vem vencendo, se continuar assim, fica vivo até o final. Agora, os demais com quem o Palmeiras briga ali, Bahia, São Paulo e Cruzeiro, são equipes também que têm altos e baixos. Assim como o Palmeiras tem vivido nesse momento, são times que ora vão surpreender e vencer um jogo importantíssimo, e ora vão tropeçar num jogo que deveria ser fácil. Então, talvez eles não tenham o mesmo fôlego do que quem já está de fato na frente nesse momento. O que eu quero dizer com isso? Se disputar o título não está fácil, embora não seja impossível, essa questão do G4
parece assim quase que uma obrigação. O Palmeiras tem mais condições do que esses concorrentes para ficar entre os 4 primeiros e eu espero realmente que assim aconteça. Então, daqui para frente a gente vai ver se o Abel Ferreira vai manter a ideia de jogo dele, se ele vai começar uma reformulação para o ano que vem, no modo de jogar, na troca de algumas peças, começar uma rotação diferente de jogadores, que eu espero que aconteça. Mas mesmo assim, né, mesmo que ele não faça isso, a chance está aí. O Palmeiras tem como se classificar novamente para uma Libertadores e ano que vem tentar fazer algo melhor. Agora, só uma coisa que o torcedor não pode contar nessa reta final, eu já digo isso até antes para que ninguém se decepcione, né? É que o Palmeiras faça 15 jogos iguais a esses que ele tem feito contra o Flamengo, contra o Botafogo, porque isso não vai acontecer. Não tem como, é impossível simplesmente. O jogador não tem nem cabeça para fazer isso. Essa mobilização, essa postura dentro de campo, esse ímpeto diferente só acontece em jogos eliminatórios. É muito difícil em 15 jogos de pontos corridos o Palmeiras entrar mordendo desse jeito e atacando e pressionando. Não vai. O que isso quer dizer? O Palmeiras só tem conseguido jogar bem, ou não vou nem colocar jogar bem, mas jogar melhor nesses jogos com essa mobilização. Sem este clima de decisão no ar, quando o Palmeiras for fazer jogos mais burocráticos e talvez até com equipes que venham mais travar o jogo, sem nenhum tipo de mudança na forma de jogar, o Palmeiras vai encontrar ainda dificuldades nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Esse jogo de bola na lateral, cruza para a área, bola na lateral, cruza para a área, ou toca no Estevão e vê o que ele faz, não vai facilitar as coisas para o Palmeiras. Bom, então era isso no vídeo de hoje, pessoal. Vídeo mais longo, eu sei, mas eu agradeço mais uma vez a todos vocês que acompanharam até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receberem mais vídeos. Deixe seu like, dá uma olhada nos links aqui da descrição. E eu vejo todos vocês em breve. Até a próxima. Fui.